Fala, aluno, beleza? Tudo bem? Seguinte, vamos dar sequência aí à aula de vetores. Essa aula aí é muito importante mesmo, é muito demais. Decomposição de vetores. Componentes de um vetor. Bora nós. Até o presente momento, nós pegávamos vários vetores e achávamos a resultante. Agora é exatamente ao contrário. Eu tenho a resultante e vou decompor, vou achar os vetores, então, iniciais, vamos dizer assim, tá? Como é que eu faço? Eu vou fazer aqui através da análise de uma força, que é mais simples, é mais fácil, é mais palpável. Então, nós temos uma força aplicada aqui nesse corpo verde e vamos fazer a decomposição. Primeiro passo, na origem do vetor resultante, tu faz um plano cartesiano. Depois que tu fizer o plano cartesiano, tu faz os tracejamentos aqui na extremidade do vetor até o eixo. Praticamente já dá para visualizar aí os vetores, né, que decompõem, ou seja, aqui eu posso falar que existe uma força na direção x e uma força na direção y. É só como referência para tu ter a análise aí de enxergar bem certinho o cateto oposto, o cateto adjacente, hipotenusa, os ângulos. É mais para ter uma boa visualização. Então, quando tu fizer um exercício de decomposição, qual será a ideia? Tu vai ter o vetor resultante e tu vai ter um ângulo em relação a um plano, seja horizontal, um plano inclinado, aí vai depender da questão, obviamente, tá? Mas dá para enxergar claramente aqui, ó. Deixa eu só bater isso aqui pro lado direito, então vai ficar aqui, ó. No lado direito, nós temos aqui, ó, em relação ao ângulo θ, o FY é o cateto oposto. Em relação ao ângulo θ, o FX é o cateto adjacente. E aqui entre o FY e o FX temos 90 graus. E o F, então, é a nossa hipotenusa. O que dá para eu fazer? Seno e cosseno. Basicamente é isso, ok? Então, veja, que se tu fizer assim, ó, vamos fazer aqui só para vocês enxergarem com facilidade. Se eu fizer seno de θ, eu pego o cateto oposto, que nesse desenho é o FY, e o cateto adjacente é o FX. Cateto oposto pela hipotenusa, que é o F. Então, eu acharia aí a decomposição vertical, dando um exemplo, tá? Bom, aí eu poderia fazer cosseno de θ, que ficaria então cateto adjacente, que é fx, pela hipotenusa, que é f. Lembrando que dependendo da questão, vamos lá. Imagine que esse θ seja, por exemplo, 60 graus. Vamos admitir que esse ângulo aqui embaixo é 90, que de fato é, né? Então, esse aqui em cima é o ângulo que falta para nós chegarmos a 180 graus. Então, obviamente que esse aqui vale 30 graus. Olha só que interessante. Se eu pegasse o 30 graus como referência, o cateto oposto seria o FX. E o cateto adjacente seria o FY. Tem que tomar cuidado com isso. Existe um conteúdo dentro de dinâmica chamado plano inclinado que as pessoas acabam, tipo, errando muito porque não sabem ao certo enxergar qual é o ângulo. Ou seja, se você não sabe enxergar ângulo, tu não sabe enxergar quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, quem é hipotenusa. Por isso tem que ficar bastante atento em relação aos ângulos, tá? Bom, sem mais enrolação, eu trouxe aqui dois exemplos bem básicos, porém bem importantes. Vamos lá. Uma bola é chutada e sobe com uma velocidade de 10 metros por segundo e com 30 graus de inclinação em relação à horizontal. Tá aqui, ó, dei um chute. Em relação à horizontal, um ângulo de 30 graus e a velocidade de lançamento é de 10 metros por segundo. Determine as componentes da velocidade na direção horizontal e na direção vertical, ou seja, o Vx e o Vy. Isso aqui será bastante comum nos exercícios de lançamento oblíquo. Você tem uma velocidade de lançamento, que no caso aqui vale 10 metros por segundo, e tu tem uma decomposição. Vamos fazer bem certinho, porque isso aqui é realmente um diferencial. Ó, tem uma velocidade para a direita aqui, ó, que é a V0, a velocidade de lançamento na direção X, e essa aqui é V0Y, velocidade de lançamento V0, V que seja, né? V na direção Y e o V na direção X. Que é isso que o problema quer. Então, vamos lá.
Se eu aplicar seno de 30 graus, eu obtenho o cateto oposto, que é o meu VY, pela hipotenusa, que é o V. Seno de 30 é meio. O meu VY é quem eu estou procurando, sobre o V, que vale 10. Então, VY vai ficar 10 sobre 2, 5 metros por segundo, tá? Próxima ideia. Cosseno de 30 graus. Eu vou ter, então, cateto adjacente, que é o VX, pela hipotenusa, que é o V. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a VX sobre V. Ah, nem precisa, né? O nosso V vale 10. Seria muito trabalhoso fazer mais uma linha. Então vai ficar, sobe o 10, 10 por 2, 5. Então vai ficar Vx igual a 5 raiz de 3 metros por segundo. Fechou? Acabou. É só uma questão aí para nós trabalharmos as ideias básicas, tá? Bom, o nosso próximo exercício é um pouco mais lento, porém ele tem uma finalidade, né? Trabalharmos bastante com a parte básica. Então vamos lá. A soma vetorial dos três vetores dados, o A, o B e o C, é zero. Então a força resultante é zero, por exemplo, tá? Vamos supor que são três forças. Força resultante é zero. Lembra que quando você tem uma resultante igual a zero, você fecha um triângulo. Então, você poderia fazer por outro método. Você pode fazer por método poligonal, enfim. Tem várias maneiras para eu fazer. Posso usar aqui um pouquinho de lei dos cossenos, mas eu vou exclusivamente resolver por decomposição. Porque essa aula, o objetivo é treinar esse método, ok? Então, vamos lá. O que eu quero saber? Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui os dados, aluno, para nós deixarmos já salvo já para resolvermos no slide anterior. Sabendo que sendo o A, aqui ele pegou um vetor de deslocamento aqui que seja, o A vale 12 centímetros, então o A são 12 centímetros. Que mais? Quais são os valores de B e C? Ah, essa questão vai longe, hein? Bom, quais são os valores de B e C, tá? Então vamos voltar aqui. Deixa eu só voltar no tempo. Bom, olhando essa questão, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer aqui uma bola maior para nós enxergarmos aqui. Ó. Aqui eu vou fazer uma bola bem grande. E eu vou fazer aqui a decomposição de A. Vamos pegar aqui um roxo, né? Para ser mais fidedigno. Aqui, ó, esse aqui, um roxo assim, ó. Existe uma componente A na direção. Deixa eu só trocar aqui, pegar um roxo mais claro para todo mundo enxergar. Aqui, ó. Aqui existe um A na direção X e um A na direção Y. Beleza? Assim como existe um B na direção X. Deixa eu só voltar aqui. Um B na direção X e um B na direção Y. Tá? Vamos colocar aqui o nome nas pessoas para que fique bem claro. Esse aqui é o B na direção X, tá? E esse aqui é o B na direção Y. Esse aqui é o A na direção Y, tudo vetorialzinho, bem certinho. E esse aqui é o A na direção X. Vamos lá. O problema falou que o meu amigo A são 12 centímetros. Então tá aqui, ó. O A vale 12 centímetros. Depois eu vejo os ângulos aqui, eu volto mais uma vez, tá? Então vamos lá. Bom, como eu sei que nós estamos em equilíbrio, é importante você pensar que tem dois equilíbrios aqui, o horizontal e o vertical, que nos dá o equilíbrio resultante. Então vamos pensar aqui, ó. Verticalmente, eu tenho dois vetores para cima. Eu tenho o AY e o BY. Então o que eu vou ter? AY mais BY, tudo isso é igual a C. Essa aqui é a análise do eixo Y. Aqui já está tudo em módulo, tá? A mesma coisa se eu fizer uma análise em X. E em X, eu tenho que AX é igual a BX. É uma análise aí do eixo X. Bom, o que é AX? Ó, vamos lá. O AX é a projeção de A no eixo X. Então, a gente já sabe que dá para eu fazer pelo cosseno de θ. Como nós estamos no processo inicial, eu vou fazer com bastante calma aqui, tá? Vamos lá.
cosseno de 53 graus é cateto adjacente, que é AX, pela hipotenusa, que é A. Então vai ficar A vezes X é igual a cosseno A. Só voltar aqui. Não. Aqui, ó. A vezes cosseno de 53 graus. Então vai ficar AX igual a A, que multiplica cosseno de 53, que o problema pediu para usar 0,6. Está aqui, ó. Cosseno de 53, 0,6. Então vem aqui e já enxergo aqui, ó, 0,6. Perceba, aluno, que eu não sei o A, né? Então eu vou colocar aqui, ó, no lugar do AX, A, que multiplica 0,6, que é igual. Agora eu tenho um dilema. Qual que é o meu dilema? Eu não sei quanto vale BX, mas dá para calcular, né? Que é o BX. Dá para calcular tranquilamente. Como? Vamos lá. Olhando aqui para o lado esquerdo, o BX é cateto adjacente também. Então vai ficar cosseno de 37 graus é igual a cateto adjacente, que é BX, pela hipotenusa, que é B. Aqui eu vou dar uma aceleradinha, tá? BX é igual a B, que multiplica cosseno de 37. Bom, B vezes cosseno de 37 é 0,8. Na verdade, turma, olha só que loucura minha aqui, ó. Eu acabei me confundindo. Eu tenho o A, né? O A vale 12 centímetros. Já poderia ter substituído aqui, ó. Mas tudo bem, não vai mudar nada aqui, não vai fazer eu errar a questão. Então vai ficar aqui, ó. B vezes 0,8, tá? Então, por que ficou 0,8? Que é cosseno de 37. Como é que o professor sabe? Bom, isso aqui eu já sabia, tá, turma? Isso já é um ângulo que a gente trabalha bastante dentro da física. Cosseno de 37 é 0,8, cosseno de 53, 0,6. É um ângulo aí que a gente usa bastante, tá? Beleza. Aí agora, o que eu tenho que lembrar? Lembra que no meu problema foi dito que o A vale 12. Então, eu vou colocar aqui, ó, vamos lá. 12 que multiplica. Se eu gosto de matemática, por isso que eu digo, né? Treinar matemática não é só treinar exercício difícil, você precisa treinar exercícios fáceis. Porque esse tipo de visualização aqui tu enxerga com facilidade. Por exemplo, eu podia simplificar aqui, ó, ao invés de chamar 0,6 e 0,8, eu poderia colocar 6 e 8. Não mudaria nada. Assim como eu poderia colocar, dividir 6 por 2 dá 3. E no lugar do 8 por 2 dá 4. Poderia dar 3 quartos. Aí tem várias formas de resolver, né? Ó, vou simplificar esse valor com esse valor. Aqui vai ficar simplificado 3. Aqui simplifica por 2 dá 4, ó. Então vai ficar aqui, ó, vezes 3. Aí o 4 desce. Tudo isso é igual a B. Olha lá, ó. 12 por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Então, nosso B vale 9 centímetros. O problema forneceu o A, que vale 12. Então, já sabemos que o A vale 12. Já sabemos que o B vale 9. Agora, falta eu encontrar o C. Bom, para eu saber o C, eu tenho que voltar para o eixo Y. Quem que é AY? Vamos aqui de novo. O AY é o cateto oposto. Então, vamos lá. Seno de 53 é igual a cateto oposto, que é AY, pela hipotenusa, que é A. Então, vai ficar assim, ó. AY é igual ao A. Depois eu coloco 12, como eu fiz ali. A vezes seno de 53. Seno de 53 é 0,8. Fechou? Então, vai ficar AY igual a 12, que multiplica 0,8. Quanto que é 12 vezes 0,8? Vamos fazer as continhas aí depois. Deixa no stand-by aí, tá? Bom, BY. Quem é BY? BY é o cateto oposto aqui de B, do ângulo 37. Então, vamos usar de novo o seno. Seno de 37 graus é o cateto oposto, que é o BY, pela hipotenusa, que é B. Seno de 37 é 0,6. Então vai ficar BY é igual a B, que vale 9, que multiplica seno de 37, que é 0,6. Então esse é o meu BY, tá? Então vamos pegar aqui os valores. Lembrando, turma, vamos fazer aqui, ó.
Lembrando que eu posso fazer as contas antes, né? Por exemplo, quem é BY? 6 vezes 9, 54. Então, 9 vezes 0,6, 5,4 centímetros. A mesma coisa aqui, 12 vezes 10. 12 vezes 10 desculpa, 12 vezes 1 é 12. Só que é 12 vezes 0,8. Então, tenho que tirar 20% de 12. Deixa eu só pegar aqui, aqui, roxo. 12 vezes 0,8. Ó, aqui tem muitas formas de fazer, né? 2 vezes 8, 16. 9, resumindo, 9,6. 9,6 centímetros. Como é que eu poderia pensar, né? Eu poderia pensar que seria 10 vezes 8, 10 vezes 0,8, que dá 8. Aí depois fica 2 vezes 0,8, que é 1,6. Então fica 8 mais 1,6. São muitas maneiras. Eu sempre bato na tecla. Pratiquem matemática básica, tá? E tem mais uma maneira que é olhando as respostas, né? Como assim, professor? Olha só. Vamos olhar aqui as respostas, ó. Eu já sei que o B vale 9. Então, a outra resposta é 15 ou 21. Então, eu tenho que ter a noção que o valor tem que dar 15 ou 21. Se eu tenho um pouquinho de lógica, se um deu 5,4, esse valor aqui não pode ser mais do que 10, né? Não tem como, né? Não tem como isso aqui ser muito mais do que 10. Não tem como. Então, a resposta 21 vai ficar muito longe. Mas, enfim, vamos lá. Então, ficou aqui, ó. AY 9,6 mais BY, que é 5,4, igual a C. Ou seja, ó, 9 mais 5. Vai dar 9 mais 5, 14. Ainda tem aqui, ó, 0,6 com 0,4, que é mais 1. 14 mais 1, 15. Então, isso aqui nos dará 15 centímetros. Então, sim, a resposta certa é a letra A. Lembrando que eu faço sempre essas sacadas para fazer o nosso cérebro evoluir, para não ficar sempre encaixotadinho. Pensa, 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 raciocínio lógico, pensa, pensa, rápido, 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 para ativar aí o cérebro. Beleza? Finalizamos essa questão com a resposta certa, a letra A. Uma questão muito boa. Próxima questão é da VUNESP. Não é uma questão difícil não, turma. É só para praticar também a visualização. Olha lá. O bloco que aqui está tem 6 newtons e está suspenso por um fio, que se junta a 2 outros num ponto P. Então aqui, ó, temos uma força para cá, uma força para a esquerda, uma força para baixo, como mostra aí a primeira figura. Bom, 2 estudantes tentando representar as forças que atuam em P e que mantêm em equilíbrio, então já pausa. Aqui tem uma informação importante, mantém em equilíbrio, significa dizer, então, que a força resultante é igual a 0. Tá, mas o que isso quer dizer, professor? Lembra que se a força resultante é igual a 0, você fecha o triângulo, você tem que analisar a resultante no eixo X, a resultante no eixo Y, tem várias maneiras de você fazer. Lembrando que estamos na aula de decomposição, por isso faria assim. Será bem interessante essa questão se você souber fazer decomposição. Vamos lá. Equilíbrio, fizeram os seguintes diagramas vetoriais usando a escala indicada na segunda figura, que seria essa daqui. Letra A, algum dos diagramas está correto? Letra B, justifique sua resposta. Basicamente, uma resposta é complemento da outra. Então, para você justificar, você teria que ver se está certo o diagrama, seja ele do estudante 1 ou do estudante 2. Bom, eu digo a vocês que está errado. Por quê? Porque é o seguinte, primeiramente, turma, o problema fala assim, ó, vamos lá, com calma. Existe uma força de 6 newtons para baixo. O que isso quer dizer? Esse vetor aqui, ó, vale 6 newtons, tá? Para eu fazer a análise, eu tenho que ter 6 newtons para cima. Veja, olha só, vou fazer bem certinho, ó. Tá vendo esse vetor aqui, ó? Ele decomposto, presta atenção aqui, ó. Ele decomposto no eixo Y, é esse vetor azul aqui, ó. Que ele de fato anula o vermelho, porque são 2 quadradinhos para baixo, 2 quadradinhos para cima. Por que são 2 quadradinhos? Porque o problema falou que cada quadradinho vale 3 newtons, e como são 6 newtons da força-peso, são 2 quadradinhos para baixo, então verticalmente tem que ser 2 quadradinhos para cima. De boa, esse aqui anulou. Só que olha só que interessante, essa força aqui, ó, ela é decomposta no eixo Y,
e é decomposta no eixo X, que também são dois quadrados, ó, dois quadrados para cá, dois quadrados aqui. Só que se eu tenho dois quadrados para a direita, então eu tenho uma força de 6 newtons, mas o problema trouxe uma força de 3 newtons para a esquerda. Veja que verticalmente tu está em equilíbrio, horizontalmente não, porque o vetor azul representa 6 newtons e o vetor preto representa 3 newtons. Como 6 é maior do que 3, isso aqui não está em equilíbrio. A figura 1, do estudante 1, perdão, está errado. Vamos lá. A mesma coisa aqui, ó, o peso 6 newtons para baixo. E aí, olha o que acontece agora. O problema falou que essa resultante aqui, ó, tá aqui. E ela pode ser decomposta, ó, com 3 quadradinhos para cima. Então, tu vai ter 9 newtons para cima e 3 quadradinhos para a direita. Veja que verticalmente tu já não está em equilíbrio. Como você tem 3 quadrados para cima, que dá 9 newtons, e 2 quadrados para baixo, que dá 6 newtons, já não está em equilíbrio. Então, já está errada a figura. E mais, horizontalmente também não está em equilíbrio, porque na figura, tu tem uma força para a esquerda de 2 quadrados, e nós decompomos aqui essa força com 3 azuis para a direita. Então, ficou 9 para a direita e 6 para a esquerda. Então, o estudante 2, ele não enxergou nem o equilíbrio horizontal, nem o vertical. Então, tá tudo errado no estudante 2. Firmeza? Então, é isso, turma. Encerramos aí essa aula sobre decomposição de vetores. Bem importante essa aula. Fechou? Seguimos. Até a próxima.